Aqui vamos falar um pouquinho agora sobre Karl Marx, muito importante, filósofo e economista. Ele vai falar aqui em relação ao socialismo, principalmente, minha gente, socialismo real, junto com Engels. É importante frisar essa situação, que ele frisa nesse período aqui pós-revolução industrial. Então vocês têm que entender o contexto que estava vivendo. Pessoas trabalhando 16 a 18 horas por dia, condições sanitárias totalmente insalubres, peste negra devastando a Europa. Então tudo faz sentido quando você põe na época que o indivíduo está vivendo. E aí ele aqui fala do materialismo histórico, que o mundo ele vive a partir dos bens materiais. A gente vai falar isso detalhe por detalhe, tá certo, minha gente? O materialismo histórico faz bastante item com a questão de Karl Marx. Sei que muita gente por aí, sobretudo a galera vibradora, da carreira policial, não curte muitas teorias dele, não curte muitas ideias, mas, meu aluno, concentre-se nos conceitos para acertar as questões da sua prova, tá certo? Oculte um pouquinho a sua opinião pessoal, caso discorde dele, e vamos focar no que é importante para a sua prova, nos conceitos que caem com força, tá certo? Vamos embora aqui falar sobre ele. Karl Marx, aqui um mapa mental bem interessante, tem um print, tá certo? Mas vai estar no seu material aí em PDF disponibilizado ele também, beleza? É bem fácil aqui entender, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Minha gente, um conceito muito importante de Karl Marx é a questão da mais-valia. Era a diferença, presta atenção, a diferença entre o salário do proletário e o ganho do burguês. Vamos entender primeiramente o que é isso. Burguês, nesse período, hoje em dia é um conceito que está um pouco confuso, mas nesse período era o cara que tinha o burgo. Era um empreendedor, como a gente entende hoje, só que esse conceito hoje está um pouco mais complicado. Mas a gente pode definir como detentor da propriedade privada. E o proletário era quem trabalhava para o detentor da propriedade. A gente tem uma coisa bem interessante, aconteceu até um vídeo que ficou divulgado nas redes sociais recentemente, de um rapaz, acho que alguns de vocês devem ter visto ele, um rapaz, ele estava, ficou bem famoso, o rapaz ele estava fazendo um descarregamento de madeira, certo? E aí ele comentou que ele estava recebendo nesse descarregamento de madeira R$ 50 a diária. E aí ele teve acesso à nota fiscal dessas madeiras que ele estava descarregando. E aí tinha lá o montante de lucro que o empresário teve no total de R$ 26.500. E ele pareceu revoltado. Como assim eu passei quase 7 horas descarregando quase 1 tonelada de madeira para receber R$ 50 o dia, a diária, enquanto ele vai lucrar R$ 26.500. Ele ficou abismado, e isso é a noção de mais-valia. Esse diferença de lucro. Né? Tem até uma brincadeira mesmo que o pessoal fala, né? Continue trabalhando duro, que você vai enriquecer cada vez mais seu patrão. Então, cuidado, tá certo? Vocês podem discordar desse tipo de frase, desse entendimento, sem nenhum problema. Mas é importante fixar esse conceito para a sua prova e é o que importa, como você vai responder no dia do seu concurso, tá certo? Próximo parte, pessoal, é a questão do fetiche de mercadoria. Fetiche é isso mesmo, gente. Mercadoria você entende como produto. Mercadoria é produto palpável. Seja um celular, joias, dinheiro, viagens, carro de luxo. E o fetiche no sentido mesmo simbólico de atração. É a questão da felicidade, o simbolismo, poder e status. E é comum isso muitas vezes, né? A questão da alienação do mercado. Muitas vezes a gente compra, às vezes, uma moto que a gente gosta muito, um carro, um celular, joias, e ali se apega muito a tanto a esse bem, que às vezes termina se afastando de família, amigo, até mesmo nossa saúde por causa daquele tipo de material. É comum, quantas vezes até mesmo você, meu aluno, em casa, levado às vezes por essa questão da alienação de mercado, deixou a sua saúde de lado, muitas vezes para a questão de trabalho, estudos, você está aí focado no seu concurso, bisurado, você dorme menos, diminuindo, claro, sua qualidade de vida para conseguir estudar mais e com a questão de conciliar com o trabalho e tudo mais. Isso, para Marx, é o que ele chama de fetichismo de mercadoria. Quando você termina criando um simbolismo muito grande no bem material, prejudicando a sua própria saúde e ficando completamente alienado naquela posse, naquele dinheiro, naquele tipo de benfeitoria, que na verdade é algo somente material, tá certo? E também ele fala a questão da ideologia burguesa, que vai agravar a alienação, pois causa normalidade nos indivíduos, e é buscado isso. Porque hoje tem uma frase muito interessante que Paulo Freire fala, e é aplicável, né? Que o sonho do oprimido é se tornar o opressor, quando a educação não é uma educação inovadora e democrática e revolucionária, certo? Então, Marx, ele fala isso, ele vem antes de Paulo Freire, claro, e Paulo Freire ele termina se inspirando muito na ideologia marxista para pautar-se nesse entendimento. Que, no caso esse oprimido ele não passe por um processo revolucionário, democrático, ele vai se tornar no futuro um opressor. Como a gente vê muito na história isso, que pessoas que sofreram
muitas vezes foram vítimas de regimes ditatoriais, passam a se tornar ditadores quando assumem o poder em vários tipos de regimes mundiais. E aqui também ele fala a questão do materialismo histórico, que toda a história da humanidade é baseada nas relações materiais. Você pode ver isso desde a questão do comunismo primitivo, a questão do escambo material, de todas as relações humanas pautam-se na troca, certo? Na troca, no escambo, no comércio, que antes era somente de material para material, depois surgem as moedas e começa a ter toda essa substituição de uma matéria por outra. Aqui as relações econômicas afirmam que o capital move o mundo, certo? Também é uma coisa importante que ele cita, pela alienação, há uma perda de consciência por parte do trabalhador no processo. É muito interessante, pessoal, acho que vocês já viram aquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, aquela questão de a questão da produção em massa, nasce do projeto a questão do Fordismo, Toyotismo, e você percebe que o trabalhador ele perde um pouco da participação no processo produtivo. Antes, o trabalhador ele participa de todo o processo, desde o início até o fim da confecção de uma peça, por exemplo. Hoje não. Ele participa de somente uma etapa do processo de confecção. Existe, na verdade, hoje muitas indústrias, sobretudo de veículos, por exemplo, que o ser humano mal tem participação mecânica, humana, de toque. Isso é uma tendência, na realidade. A gente vai vendo que existe cada vez mais uma questão de desemprego conjectural, em que as pessoas perdem, certo, a sua fonte de renda devido à questão da inovação tecnológica. Ao mesmo tempo em que perde-se alguns empregos, como, por exemplo, o cobrador de ônibus, que hoje a maior parte é automatizada, nasce-se também outras funções, como o cara que vai operar essa máquina, que vai consertar essa tecnologia e vai fazer a devida programação nela. Então é um lado que a gente pode afirmar que já caiu esse termo em prova também, é uma opinião dicotômica. Ô Neto, o que é isso, dicotômico? Peraí, tranquilo, pô. Dicotomia, já caiu essa palavra em prova, viu? Ao mesmo tempo em que o desemprego aumenta em algumas funções, como o cobrador de ônibus, é um exemplo clássico nisso, pela inovação tecnológica que surge nas catracas, nasce-se outros empregos de quem fará essa manutenção desses equipamentos. Então é aquela situação complicada, né? Ganha-se um e outros perdem-se nesse processo. Beleza? Em relação também, pessoal, ele fala em relação às classes sociais, que sempre existiram ao longo da história, e toda a história do mundo, para Marx, baseia-se na luta de classes, em que sempre houve esse embate e essa luta no mundo, certo? E também ele faz uma questão de uma gradação, em que o capitalismo vai ser um governo da burguesia, logo após, em uma questão de fase, ele passa-se para a questão do socialismo, que vai ser a ditadura do proletariado, e logo acende-se com o comunismo, que é a ausência de Estado. Para Marx, o ideal é o comunismo. O comunismo é o que deve ser alcançado, essa ausência de Estado, certo? Em que tudo pertence ao povo. Como seria um mundo comunista para ele? A Rússia, a atual Rússia, aplicou alguns conceitos disso durante a sua época de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Basicamente, pessoal, tudo vai pertencer ao povo. Uma fábrica será gerida pelos próprios funcionários. É uma questão muito complicada. Por isso que a URSS passou, em alguns períodos da história, fome. Porque, por exemplo, imagine que existia um mapa aqui grande, a gente sabe que a Rússia é um país de dimensões grandíssimas, sobretudo quando era o URSS, que englobava outros países, né? Era muito maior. E aí imagine o seguinte, era obrigado que se tivesse nas regiões dessa união o mesmo preço para determinado produto. Vamos supor lá, melão, meu irmão, melão. Que todas as regiões do país tivessem o mesmo preço para o melão. E aí, meu amigo, imagina que você esteja lá no meio, em São Petersburgo. Você, opa, vou comprar melão. Olha, se eu comprar melão aqui do meu lado, ele vai custar, por exemplo, R$3 o quilo. Não importa os valores. Mas se fosse comprar um melão numa região mais longínqua, mais longe ainda, também será R$3 ao quilo. Logo, onde eu vou comprar? Do meu lado. E aí gerou uma crise de escassez no país inteiro, porque algumas regiões tinha produto de mais e outras de menos, somente por questão de localização, já que o preço era o mesmo, não tinha nenhum tipo de outro fator atrativo, gerava uma desorganização econômica, certo? Então, alguns problemas a serem implementados nessa noção de comunismo, nessa questão da ausência de Estado, a falta de regulação, porque como seria essa autorregulação, meu aluno? É uma autorregulação dos próprios trabalhadores. Isso, na prática, é muito difícil de se aplicar, certo? E aí um ponto importante aqui a citar de questão de Marx, pessoal, é a questão da distribuição de terra, que é muito pautada, e de renda também. Voltando ao Brasil, que é um ponto importante, os movimentos sociais, hoje muito falados, o mais famoso MST, Movimento Sem Terra. Você pode discordar ou não
da questão da distribuição de terra, reforma agrária. Mas observa um ponto interessante que está caindo em provas de concurso. Revolução Verde. O Brasil passa pela Revolução Verde a partir da década de 60, em que há uma mudança nos panoramas agrícolas, de produção vegetal e também de produção agronômica e pecuária. Muitos países da América passaram por esse período também de Revolução Verde na mesma época. E aí, imagina o que acontece. Há, no nosso país, muitos terrenos vagos, áreas enormes, latifúndios, grandes espaços vagos, em que a União agrega esses terrenos para si, durante o período da Revolução Verde. E aí, a União deixa esses terrenos, essas áreas, grandes lotes, sem uso, parado. Os grandes latifúndios que já existiam, grandes latifundiários, donos de engenhos e tudo mais, eles terminam agregando esse terreno da União e pegando para si, e termina que a União não termina fazendo o ressarcimento desse terreno ou solicitando de volta, eles simplesmente agregam para si. E aí a gente tem uma situação que muitas pessoas não têm terra no país e os grandes latifundiários dominam esse espaço completamente, tendo grande quantidade de terra e terreno, sendo que muitas vezes não utilizam esse espaço para plantação ideal. Eles ficam sem uso. E, em paralelo a isso, muita gente que não tem terra. E aí? É complicado isso, né? Muita gente fala, não, mas o movimento sem terra, ele não pode invadir o terreno, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas pensa o seguinte, a terra que os latifundiários hoje possuem foi invadida antes. Então é uma invasão da invasão. Eu sei, é polêmico isso. Mas cuidado ao condenar esses movimentos, sobretudo na sua prova de concurso. O intuito aqui não é mudar a sua opinião pessoal em nada, mas você ter muito cuidado em relação a essas questões que vão tocar nesse ponto de reforma agrária, certo? Entenda o contexto por trás disso, que dentro da nossa história não houve um espaçamento de terra ideal. E na realidade, até hoje, todos os lotes do nosso país são concentrados em pequenas pessoas. Certo, meu aluno? Beleza? Encerramos aqui esse bloco, tá certo? E eu aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Um grande abraço e foco, beleza? Tamo junto!